já deu spoiler, né? Sobre a carta que a gente vai começar a ministrar, que é Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. E Tiago é uma carta muito prática e gostaria de falar sobre Tiago, e o tema dessa noite é convertendo provações em bênçãos para o presente e para o futuro. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a nossa série de mensagens em Tiago, que Tiago é uma carta prática, né? E no último IBGE, em 2011, o Brasil tinha 4 milhões de evangélicos não praticantes. E esse ano vai ter um novo censo. Aí provavelmente esse número vai aumentar. E esses evangélicos não praticantes é uma pessoa desigrejada, que não vai para a igreja. Mas se for só esses, é um número. Mas evangélicos não praticantes, a gente pode também colocar aqueles que não lê a Bíblia, não ora e não conhece a Deus. Então esse número sobe muito. E o cristão não praticante é uma incoerência. E a carta de Tiago, ele vai ao encontro dessas pessoas que precisam ser confrontadas a praticar o Evangelho. E pois crer é praticar. E Tiago é a carta com mais imperativos do Novo Testamento. E se somos redimidos daquele velho homem que estava morto em seus delitos e pecados para ser uma nova criatura, nós devemos viver uma nova vida, uma vida transformada, praticando os ensinamentos e verdade do Evangelho de Cristo. E pensando nisso, eu estava vendo uma notícia esses dias atrás de um cantor famoso de forró que tinha se convertido. Aí ele já faz um bom tempo que ele se converteu. Ele se batizou e frequenta uma igreja. Porém, as suas músicas continuam com o mesmo linguajar sensual e carnal. Ele não pôs em prática a verdade do Evangelho. Em compensação a isso, eu estava lembrando da minha adolescência, quando o Rodolfo Abrantes saiu do Raimundos. Você não conhece Raimundos, não, né? Era uma banda de rock dos anos 90. Ele saiu do Raimundos porque ele se converteu ao cristianismo. E eu pensei comigo, acho que ele ficou louco, né? Ele largou fama, dinheiro, mulheres, tudo para seguir a Cristo. Mas como Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Naquela época eu que estava perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E Rodolfo, ele teve uma saída conturbada, pois já não se sentia bem cantando aquelas músicas cheias de palavrões, cheios de duplo sentido. E ele nasceu de novo e começou a praticar o Evangelho de Cristo na sua vida. E o mundo, ele continua o mesmo após a nossa conversão. Não mudou nada. As dificuldades, os problemas da vida são as mesmas para alguns cristãos. E para alguns que vivem em países de perseguição, é pior ainda. E assim como os prazeres, os dilemas e o cotidiano, dia após dia, continuam as mesmas coisas, porém a forma de conduzir tudo isso, todas as questões, são em conformidade com o padrão de Cristo. E é o que Tiago quer nos ensinar. Se você crê em Cristo, haja. Se você tem fé, pratique. Todos acharam a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança.
Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Como a sabedoria, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, graças te damos por mais esse dia, Pai, que o Senhor possa estar nos conduzindo nesta ministração, que o Senhor possa falar aos nossos corações, exorte aquilo que não te agrada, que possamos realmente enxergar qual é a tua vontade para a nossa vida, Pai, que seu Espírito Santo nos guie nessa ministração e que nossos ouvidos ouçam a palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu dividi esse texto em 5 partes, né? O versículo 1 é uma pequena introdução à carta sobre o autor, para quem ele foi escrito e o ano que ele foi escrito. Do versículo 2 a 4 é o segundo ponto, que seria as provações como bênçãos para o presente. Do versículo 5 a 8 é o segundo ponto. A oração, sabedoria e fé são essenciais para passar pela aprovação. Do versículo 9 a 11 é o terceiro ponto. A dificuldade socioeconômica como meio de provação. E o versículo 12 é a conclusão. Provação como bênção para o futuro. Vamos ler do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Essa carta provavelmente foi escrita no ano 45 d.C. a 50. E junto com a carta de Gálatas, é a carta mais antiga escrita do Novo Testamento. E o autor é Tiago, mas existem 4 Tiagos nos evangelhos. Existe Tiago, irmão de João, que junto com Pedro eles faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Só que esse Tiago, ele foi o primeiro mártir da igreja, e ele morreu no ano de 44 depois de Cristo. Então não poderia ter sido ele o escritor. Aí temos também Tiago, filho de Alfeu, que é um apóstolo, e Tiago, pai de Judas, que Judas é outro apóstolo, não Iscariotes, outro Judas. Mas também eles são descartados como autor, porque eles não eram notórios, né? Eles não tiveram notoriedade nos evangelhos. Então sobra Tiago, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, e que ele no ministério de Jesus, ele não se converteu. Ele só foi se converter quando Jesus ressuscitou. E Tiago se converte e mais tarde ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. E tá bem assim, quando lemos Atos, aparece o nome de Tiago como líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele se intitula como servo, e que também pode significar escravo. Poderia ter se identificado tanto como irmão de Jesus ou o líder da igreja de Jerusalém. Porém, ele se dirige como servo, como escravo de Cristo. E porque seu tempo, suas forças, seus dons, seus serviços pertencem a Cristo e a Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. E Tiago se sente honrado em ser servo de Deus e de Jesus. E ele demonstra igualdade entre Deus e Jesus, em devoção e em serviço.
E quando a gente lê a Bíblia, os grandes líderes da Bíblia, Davi, Moisés, Paulo, Pedro, eles se dirigiam como servos de Deus. Os homens mais usados por Deus, eles se dirigiam como servos de Deus. E Tiago, ele escreve as 12 tribos na dispersão, ou seja, cristãos judeus que estão espalhados entre as nações. Mas nessas igrejas que após a morte de Estevão os judeus começam a se espalhar pelas nações, existiam já o começo de alguns gentios. E esses cristãos, além das dificuldades que Tiago aponta na carta, eles também partilhavam da perseguição aos cristãos em geral, que são 3 delas. A primeira, que os judeus perseguiam os cristãos porque eles achavam que Jesus era uma farsa. A segunda é que outros povos oprimiam os cristãos porque eles eram monoteístas. E outros povos, eles adoravam os deuses greco-romanos, e César era como um deus. Então, era necessário adorar César também. E a terceira perseguição, que todos os povos consideravam os cristãos canibais, porque eles se ajuntavam uma vez por semana para comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus. Então eles consideravam que eles estavam se ajuntando para comer uma pessoa, um corpo de alguém, mas era de Jesus, era em memória de Cristo. Aí entramos no ponto 1, as provações como bênção para o presente, que vai do versículo 2 a 4. O versículo 2 ele começa assim: meus irmãos. A carta, apesar de ser uma exortação cheia de imperativos, Tiago começa com um tratamento de amor e carinho. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Imagina os ouvintes de Tiago. Eles receberam a carta de Tiago para ser lida na igreja, e era o líder da igreja de Jerusalém. Só que o Tiago começa já com uma exortação, ele não começa com um afago, um consolo, ele já começa com uma exortação. E provação é dor, provação é choro, é tristeza. E eles eram perseguidos e odiados por todos os povos. Mas Tiago, ele está repetindo o mesmo pensamento de Cristo em Mateus 5, do versículo 11 a 12. Ilete, você poderia abrir para mim? Mateus 5, do versículo 11 a 12. Mateus 5, versículo 11 e 12. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, porque serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Essa passagem, Jesus está no Sermão do Monte, ele está falando: fiquem alegres, porque vocês serão perseguidos em meu nome. E ter alegria na provação, de fato, não é natural. Mas Tiago quer que os ouvintes escolham se alegrar. E na tradução NVI, que está escrito assim: considerem motivo de grande alegria. Considerar é avaliar, é escolher. E Tiago quer que eles escolham ter alegria. E Tiago não quer proibir o cristão de chorar, de se entristecer. Apesar de tudo isso, eles podem escolher fazer da provação um momento de grande alegria, uma ocasião para se alegrar genuinamente, e o porquê disso vamos ver no versículo 3 e 4. Mas seja qual for a provação, devemos ter uma atitude diferente daquela que o mundo espera. O mundo espera
uma atitude de desespero. O Senhor quer uma atitude de confiança nele. E no versículo 2, continuando a segunda parte, que está escrito assim, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A palavra aprovação vem, a aprovação, ela vem de Deus. É diferente ao contrário da tentação. A tentação ou vem do nosso coração pecaminoso ou do diabo. Mas a tentação eu vou falar na próxima mensagem. Por enquanto só vamos ficar na aprovação. E a palavra aprovação vem do grego peirasmo, que pode significar tanto provação, tribulação ou tentação, como no versículo 13. E para se identificar, interpretar corretamente, depende do contexto. Além da perseguição religiosa que os cristãos sofriam de outros povos, Tiago cita uma série de provações em sua carta, como a pobreza, viuvez, orfandade, processos judiciais movidos pelos ricos, doenças e opressão social. E estamos sujeitos a passar por diversas, ou como diz Tiago, variadas provações, e mais de uma ao mesmo tempo. Um exemplo disso é quando uma pessoa se acidenta ou fica doente, e ao mesmo tempo, consequentemente, isso pode tirar o sustento. E é uma provação no campo físico e no campo financeiro. Então, o Tiago fala que é variado e pode ser várias ao mesmo tempo. No versículo 3, está escrito assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O sentido de provar em grego não é saber se uma pessoa tem fé ou não tem fé. Provar a fé é refinar a fé, é tirar as impurezas, como o ouro. Quando o ouro é provado, ele é aquecido. Quando ele fica líquido, a parte do ouro pura, ele fica embaixo do potinho. E a parte de cima fica as impurezas, os metais que não fazem, que são diferentes do ouro. E é exatamente isso que Deus quer fazer com a nossa fé, por meio das provações. Ele quer tirar as impurezas. Deus quer uma fé pura, genuína, que confia nas promessas e no cuidado dele. E ele vai retirar essas impurezas. Essas impurezas é o que nos faz duvidar da vontade, que nos faz duvidar de Deus, ou confiar em nós mesmos, em vez de confiar em Deus. E ele vai retirar essas coisas da nossa fé. E uma fé pura, ela produz perseverança. Em outras traduções, como está escrito, paciência. E perseverar é permanecer debaixo ou sob. É como uma imagem de uma pessoa que ela carrega com sucesso uma carga por um longo período de tempo. E perseverar é manter firme, é não ser levado pela circunstância, é não retroceder. E ao termos uma atitude de grande alegria na aprovação, produziremos e cresceremos em perseverança. E se não for assim, do contrário, a gente vai crescer em quê? Murmuração, rancor, ira, falta de fé. Por isso que a alegria é tão importante para a vida do cristão. E essa é a grande diferença, né? Quando a gente se alegra nas provações, nós começamos a confiar em Deus e a gente vê como Ele é soberano, que Ele é maior que qualquer dificuldade. Diferente das pessoas do mundo, que na menor dificuldade eles começam a murmurar, cria rancor, começa a ser vingativo, totalmente ao contrário de um cristão. E com isso, os não cristãos, eles começam a produzir o quê? Um coração duro. Eles ficam ressentidos e vingativos. É como está passando um documentário agora no Brasil de uma mãe que perdeu a filha
E eu não assisti, mas dá pra ver que ela, sabe, tem uma ira, tem um rancor, parece que ela é vingativa, queria o pior, porque é uma pessoa cristã, ela vai tentar ver a aprovação, as dificuldades, mas sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. E perseverar é uma atitude de ação. Não é você ficar esperando passar a aprovação. É uma atitude de se agarrar em Deus, de se segurar em Deus e confiar nele. Não é ficar esperando a dificuldade passar. É se agarrar em Deus e confiar nele. No versículo 4, está assim também escrito. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Primeira parte. E o sentido dessa primeira parte do versículo é que os judeus deveriam deixar que a perseverança complete a sua obra, complete seu ciclo. E não deveriam desistir ou desanimar em meio às provações, mas suportar até que a perseverança fosse plenamente aperfeiçoada neles. Mas a perseverança ainda não é o objetivo final. Continuando no versículo 4, a parte B, para que sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. A NVI coloca como que sejam maduros e íntegros, mas aqui, como na Almeida eu estou usando, aqui Tiago eleva o nível até o topo, porque ele quer que sejamos perfeitos, mas ele ecoa uma mesma palavra que está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Nayara, você pode ler para mim? Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É Jesus mais uma vez no Sermão do Monte, e ele está ensinando algumas coisas aos discípulos, e ele fala, portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. E essa palavra perfeito que está em Mateus e que está em Tiago, é a palavra grega teleios. Então, Tiago, ele está jogando o nível lá em cima, seja perfeito igual Deus é perfeito. Mas é claro que Tiago não declara que os cristãos alcançarão o estado de perfeição e sem nenhum pecado, porque enquanto viver nesse corpo, seremos pecadores, porque esse corpo é corruptível. Mas o objetivo do teste da fé é a perfeição. O objetivo é ser perfeito como nosso Pai. E a palavra maduro da NVI, nesse caso, é uma boa tradução. E que os ouvintes também sejam íntegros. E ser íntegro significa completude, inteireza e firmeza. É que todas as virtudes do caráter cristão estejam na vida do crente completas, firmes, inteiras, sem falta de nada. E tem uma frase do comentário de Tiago, do pastor Russell Shedd e Edmilson Bezerra, que eu gostaria de ler na íntegra, pois chama a atenção que rejeitar as provações de Deus com alegria rouba a oportunidade de crescer e amadurecer para atingir a vontade de Deus em nossa vida. O seu Shedd diz assim no seu comentário: creio que o grande dilema que temos aqui é que confundimos o fato de sermos adultos já com idade, com seus privilégios e direitos na sociedade, com o fato de sermos já adultos na vida cristã. E essas coisas são totalmente diferentes. Não é a mesma coisa dizer que, porque sou maior de idade, que eu já atingi a fase adulta da fé cristã. Na verdade, a grande maioria de nós, adultos, não passa de crianças em nossa fé. E se não nos damos conta disso, passaremos o resto da nossa vida sendo provados e reprovados, mantendo-nos no maternal no que diz respeito à nossa vida espiritual, o que é uma vergonha para nós.
Esse comentário ele saiu em 2010 e o Dr. Russell Shedd morreu em 2016, com 87 anos. Então, quando ele escreveu esse comentário, ele já tinha uns 70 e pouco. E nessa sabedoria toda, ele fala que às vezes a gente não entende que a gente ainda é criança na vida espiritual, que precisamos entender isso, observar e querer crescer. E continuando no texto, no versículo 5 a 8, vamos entrar no segundo ponto, que é a oração, a sabedoria e a fé são essenciais para passar pela aprovação. No versículo 5 está escrito assim, na primeira parte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. E pedir a Deus, algo a Deus, a gente está fazendo uma oração. Oração é o meio que nós falamos com o Pai, onde em tempos de provações abrimos nossos corações, mas infelizmente para alguns é o único momento que vai atrás de Deus, na hora que está passando o aperto. Aí vai e ora a Deus, pede misericórdia, mas que a oração seja uma necessidade básica em nossa vida, assim como comer, beber, dormir, trabalhar. Nós necessitamos de tudo isso e devemos fazer a oração como uma necessidade. E mesmo que nós não sintamos vontade de orar, que ela seja feita mesmo sem vontade, e pois devemos encará-la como uma necessidade. Essa semana eu estava vendo a editora Fiel, eles disponibilizaram um livro de graça no Spotify, que é Hábitos Espirituais, como ter prazer em Jesus dia após dia. E está de graça, tem um e-book de graça e uma dos critérios assim sobre a graça, sobre hábitos espirituais, é a oração. E é interessante, eu estava ouvindo já, eu gostaria que vocês também pudessem ouvir, porque é de graça, né? Mas é uma ferramenta para que nós possamos ter esses hábitos espirituais fortes em nossa vida, que possamos ter esse prazer em Jesus na nossa vida. Continuando no versículo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, a sabedoria que Tiago expressa não é conhecimento intelectual, não é ser doutor, PhD, ou ter um vasto conhecimento, ou ter um prêmio Nobel de alguma coisa. A sabedoria que vem de Deus é prática, é o uso prático do conhecimento de Deus. Alguém poderia abrir para mim Provérbios 9:10? Quem achar pode ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento dos santos é o entendimento. Quando tememos a Deus, procuramos sempre tomar decisões e escolhas que sejam da vontade de Deus. A sabedoria é muito importante diante das provações, porque a fim que possamos escolher e tomar decisões que são norteadas pela vontade de Deus. E também entender o propósito do sofrimento e das provações em nossa vida. Por isso que é tão importante ter sabedoria. E Tiago ainda é generoso quando ele escreve a carta, porque ele diz assim: se alguém tem falta ou necessidade de sabedoria, mas realmente, na verdade, todos nós necessitamos grandemente de sabedoria que vem do alto. É como basta comparar nossa reação diante das dificuldades em relação a Jó. Jó, ele soube que perdeu seus rebanhos, soube que perdeu suas propriedades e perdeu seus filhos. Mas qual foi a resposta de Jó no meio de tudo isso? Que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 20.
Jó disse assim: Jó prostrou seu rosto em terra e em adoração e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, diante da menor dificuldade, ao invés de adorar, murmuramos. Ao invés de louvar, nós questionamos o caminho do Senhor. Aí no versículo 5, na parte B, está escrito assim: que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus tem prazer em dar o que for necessário para os seus filhos, para que eles possam escolher o que agrada a Ele. E Deus é generoso ao dar sabedoria a todos. Não é necessário ser especial ou importante, apenas ter fé, somente ter fé. E o Senhor dá sabedoria sem reprovações, de boa vontade. Deus não se ira ou Ele fica ressentido quando formos pedir sabedoria pela 1000ª vez. E o termo sem reprovações também tem o sentido da expressão popular jogar na cara. O Senhor, Ele não joga na nossa cara se estamos pedindo sabedoria novamente 100 vezes, 1000 vezes. O Senhor, Ele não joga na nossa cara se formos em busca de sabedoria somente na hora da aprovação. Deus, Ele não joga na nossa cara se pedimos sabedoria para passar por uma aprovação semelhante a que já passamos há um tempo atrás. Deus não é assim, Deus não é rancoroso. No versículo 6a, na primeira parte, diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago quer que os ouvintes peçam sabedoria, mas com fé. E existe somente essa condição para receber sabedoria de Deus, é ter fé. E é necessário uma fé consistente, uma fé obediente, que em nada duvida. E fé e dúvida, eles não podem andar juntos. Não pode ter fé e dúvida numa mesma pessoa. Porque quando o homem crê, ele não duvida. E quando ele duvida, falta fé. E na parte B do versículo 6, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago ilustra que quem duvida é como a onda impelida e agitada pelo vento. Ora está para cá, ora está para cá, ora está para lá, e assim vai. E alguém que duvida tem alma inquieta, é atormentada com dúvidas. É o oposto do que Deus quer produzir em nós. Deus, Ele quer produzir uma fé robusta, uma fé madura, que persevera e leva a pessoa à maturidade, à integridade. E duvidar é questionar o caráter de Deus e discordar dele e da sua vontade. É ter uma fidelidade dividida entre Deus e algo mais. É como muitos fazem, que se dividem entre Deus e o dinheiro, entre Deus ou o poder. E eles ficam se dividindo entre um e o outro. E no versículo 7 e 8, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Deus não aceita de forma alguma divisão em nossos corações. E aqueles que são assim não alcançarão nada do Senhor, pois elas são indecisas e inconstantes. Na tradução da Ara, que o versículo 8 diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. E homem de ânimo dobre é literalmente um homem com duas almas. É uma ilustração de um homem dividido internamente, com forças dentro de si, cada uma puxando uma para cada lado. Seria como um desenho que a gente assistia, que tinha um diabinho e um anjinho, cada um querendo puxar para um lado. E essas pessoas são inconstantes. Uma hora ela confia em Deus, outra hora ela confia em si mesma.
Hoje, essa pessoa ora a Deus para tomar uma decisão. Amanhã, ela ora a Deus para que Deus abençoe a decisão que ela já tomou. Hoje, Deus é maravilhoso, porque Ele dá o sopro de vida a todo ser humano. Mas amanhã, Deus é mau, porque Ele permitiu a morte de alguém querido. Essa pessoa assim, ela declara que Deus é Deus de provisão, mas na primeira queda de renda financeira, a primeira coisa a ser cortada é o dízimo. Deus deseja um coração firme, íntegro, sem divisões, um coração totalmente consagrado e devotado a Ele. Aí no versículo 9 a 11, vamos entrar no terceiro ponto. A dificuldade socioeconômica como meio de provação. Versículo 9, está escrito assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. E condição humilde nesse texto, aqui se refere a um irmão pobre, uma pessoa pobre, de dificuldades financeiras, alguém miserável. E Tiago enfatiza que o pobre deve se orgulhar ou gloriar-se na sua posição espiritual, de ter um filho, de ter um relacionamento com Deus, de pai e filho, e ser herdeiro do reino. É como Tiago escreve no capítulo 2, versículo 5. Cássio, poderia ler para mim? Capítulo 2, versículo 5 de Tiago. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Todo pobre, todo miserável, orgulhe-se porque ele é filho de Deus. Orgulhe-se porque ele fará parte, ele é herdeiro do reino de Deus. É isso que Tiago quer ensinar. Mas é importante frisar que ser pobre não é uma virtude e também não é um meio de salvação. Isso está fora do contexto bíblico. É a questão espiritual que Tiago fala. E no versículo 10 e 11, vamos me acompanhar na sua Bíblia. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. No versículo 10, a NVI aqui acho que não foi muito feliz na tradução, porque ela diz assim: e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. E nessa passagem, os estudiosos, eles se dividem em duas interpretações, porque eles querem saber que rico o Tiago está falando, rico cristão ou rico não cristão. E se for um rico cristão, ele deve se orgulhar na sua humilhação, na sua insignificância, porque ele se identifica como Jesus. Ele se identifica que Jesus foi desprezado, ele se identifica com isso. E sua lente de vida se baseia também segundo o padrão espiritual, não pelo material, não pelo que ele tem. E versículo 11 de Tiago, ele ecoa palavras do profeta Isaías no capítulo 40, versículos 3 a 8. Lenice, você poderia abrir para mim? Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 8. Isaías 40, versículos 6 a 8. Uma voz ordena. Isso. Chame. E eu pergunto, o que chamarei? Que toda humildade é como um réu,
toda a glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa passagem ela é interpretada como a finitude do homem, que o homem é breve, e que o cristão rico reconhece que todo o seu status, todos os seus bens materiais, junto com a sua vida terrena, não passa de relva. É como uma planta que murchará e desaparecerá. Agora, se for um rico não cristão, aí Tiago usa de ironia no versículo 10. Ele é para a condenação que o rico enfrentará nos últimos dias. É como se Tiago estivesse escrevendo ao rico assim: vá em frente, glorie-se. Se gloriar, tudo que você tem de fato para se gloriar é a humilhação do final dos tempos, que está vindo para você no julgamento final. É isso que Tiago, se fosse um cristão, um rico não cristão, ele está fazendo ironia. Glorie-se no julgamento final que você desaparecerá. E no versículo 11, sobre o rico não cristão, ele se refere à aplicação do juízo de Deus. Pois assim como a flor que tem a beleza externa é frágil e fugaz e não resiste às intempéries da vida, o rico, com todo o seu poder, com todo o seu status, com todo o seu dinheiro, são aparentes e haverão de murchar como as flores. E o problema do rico não está no fato de ser rico, mas pelo fato dele ser ímpio, ser arrogante e não temer a Deus. Jorge, você poderia abrir para mim Mateus 6, 24? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. E essa é a grande diferença. O rico cristão, ele serve a Deus. Sua riqueza, seu status, ele reconhece que passarão, mas sabe que ele vai resistir ao juízo e ele viverá eternamente com o Senhor. Agora, o rico não cristão, ele serve ao dinheiro. E junto com ele não resistirá ao juízo de Deus. E ele viverá eternamente apartado do Senhor. Aí chegamos na conclusão no versículo 12, que é a aprovação como bênção para o futuro. Na verdade, estava pensando comigo, se fosse só bênção para o presente já seria ótimo. Porque como deve ser gratificante, como Paulo e Silas, que foram açoitados, jogados na prisão, em vez de murmurar, se irar, estavam louvando a Deus. Como seria gratificante alguém chegar e me maltratar por ser cristão e eu, em vez de ficar irado, eu louvar a Deus. Já seria uma bênção tremenda para ter, né? Mas Deus, ele tem mais, ele tem uma bênção para o futuro. E no versículo 12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E bem-aventurado, ele pode significar abençoado ou feliz. E é inusitado ser feliz no meio da dor, da dificuldade e da provação. E a expressão bem-aventurado é tipicamente hebraica. Ele designa uma pessoa, homem ou mulher, que é feliz por estar em aliança com Deus. E bem-aventurado é mais do que um feliz emocional. É um feliz que está no estágio transcendental com Deus. E feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, como o Tiago vem instruindo desde o começo da carta. E depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
E é claro que Tiago não está ensinando salvação por meio por meio da perseverança, mas a perseverança é o meio de santificação. E Tiago, assim como Paulo, eles fazem alusão à coroa de flores que os atletas ganhavam numa competição na Roma antiga. E a coroa da vida é uma coroa incorruptível, que durará para sempre. Confirma que aprovados receberemos a vida eterna e desfrutaremos da presença do Pai. E como atleta que ele foca em ganhar o prêmio, e isso é um estímulo para o atleta, que o prêmio que o Nosso Senhor concede àqueles que o amam ajude a nos motivar a manter a integridade espiritual no meio das provações. Que possamos nos alegrar nas provações e produzir bênçãos para o presente, pois é um meio precioso como santificação, para crescermos e amadurecermos, pois, como dizem em Hebreus 12:14, busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E juntamente com isso, em oração por sabedoria, com fé, mas com uma fé ativa, uma fé que se segura em Deus e confia em seus caminhos e na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos nos levantar e orar mais uma vez. Que Deus possa falar o nosso coração, possamos meditar nessa palavra ainda durante a semana.